Você conhece uma pessoa que mente demais? Pois é, ela pode ter mitomania. E hoje nós convidamos a psicóloga Renata Trovarelli para tirarmos algumas dúvidas, né? Boa tarde, Renata. Oi, Ricardo, boa tarde. Prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu, seja bem-vinda novamente Obrigada. ao programa. E vamos lá, eu queria saber se a mitomania ela é um transtorno, né? O que é essa mitomania? Legal, Ricardo, a gente começar por aí, né? Hoje é o Dia Internacional da Mentira, Pois né? é. Então, algumas pessoas vão pregando algumas peças por aí, mas surgem alguns questionamentos legais para a gente refletir, né? Então, a mitomania é um rótulo que algumas pessoas puseram para aquelas pessoas que têm o hábito de mentir com mais frequência. Tá? Então, nós psicólogos e os psiquiatras, a gente tem um manual que rege aquilo que é considerado transtorno. Né? A mitomania ela não está necessariamente catalogada nesse manual, mas não é porque ela não é catalogada como um transtorno, não quer dizer que ela não traga prejuízos para a gente. Né? Então, a gente sabe que a mitomania ela existe. Né? Só não é catalogada como um transtorno, mas ela traz problemas a longo prazo para a nossa vida. E a gente poderia pensar, por exemplo, assim, por que as pessoas mentem? Podemos. Né? Então, a gente entende que a mentira ela é um comportamento verbal regido por consequências. O que é isso, Ricardo? Vamos imaginar um adolescente que tirou uma nota vermelha e aí ele chega em casa e precisa que o pai assine um documento para ele. Né? Geralmente, o que esses adolescentes fazem? Ou eles omitem, né, essa nota vermelha, ou eles mesmos forjam ali uma assinatura. Por que isso ocorre? Porque se eles forem lá mostrar aquele documento para o pai, eles vão ser punidos. Então, muitas pessoas, para evitar a punição, elas acabam mentindo. Tá? Então, ou para evitar uma punição, ou porque elas vão ter alguma vantagem. Por exemplo, numa entrevista de emprego. Às vezes, um recrutador pode perguntar assim, você sabe lidar sob pressão? E aí a pessoa, poxa, eu preciso do trabalho, sei. Né? E aí, qual que é a consequência disso? Ela pode conseguir aquele trabalho. Então, a mentira ela é regida por essas consequências externas que estão no nosso ambiente. Sim. E aí, se eu pensar assim, a mentira ela é uma doença, ela é um transtorno, porque às vezes a gente tem uma mentirinha, a gente conta uma mentirinha. Mas, por exemplo, eu trabalhei, inclusive, com uma pessoa que ela mentia, assim, e eram mentiras assustadoras, do tipo, hoje a Xuxa almoçou na minha casa. Né? E ela falava com uma convicção, né? E que, na verdade, já não era exatamente só uma simples mentira. Né? Então, ela pode ser, sim, essa doença e ela pode ser esse transtorno. Isso, algumas pessoas, vamos pegar aquelas pessoas que têm uma baixa autoestima, que têm dificuldade de se integrar com uma equipe, com um grupo de amigos, elas acabam, às vezes, algumas, a gente não pode generalizar, né, Ricardo, tendo esse comportamento para se sentir aceita. Então, pessoas que têm poucas coisas positivas para mostrar, acabam inventando algumas coisas, porque em algumas situações isso funciona. Então, ela se sente mais aceita, ela se sente melhor. E se isso, a curto prazo, tornar benéfico para ela conseguir se enquadrar naquele grupo, acaba que essas mentiras elas vão crescendo e, em algum momento, isso não vai ser legal para a pessoa, mas naquele momento funcionou. Então, ela acaba contando essas mentiras que não são tão legais assim, né? E, por exemplo, essa pessoa assim, que mente muito com frequência, ela já nasce ou ela vai adquirindo isso ao longo da vida, né? Então, já é algo assim interno ou não? Ela aprende? A mentira ela é um comportamento complexo. Tá? Então, ninguém nasce com isso já predisposto lá dentro. A gente vai passando por algumas situações na vida que vão desencadeando isso. Tá? Então, por exemplo, pais que têm o hábito de mentir em casa, os filhos estão ali vendo um modelo. Sim. E podem acabar usufruindo isso, utilizando isso na vida. Né? E se a pessoa ela foi beneficiada ao longo dessa vida por mentiras que ela falou, pode ser que ela desenvolva, né? Então, esse quadro que é chamado de mitomania, mas não se nasce, isso é desenvolvido no decorrer da vida. Entendi. Então, por exemplo, o pessoal que está assistindo, que está nos acompanhando, quando é que deve ligar um alerta, por exemplo, assim, está percebendo essas mentiras em casa? Quando se preocupar? Eu acho essa pergunta tão legal, Ricardo, porque, assim, quem mente com frequência, às vezes não tem noção do que isso pode estar causando, né, do prejuízo que isso pode trazer para ela. Então, às vezes as pessoas falam assim, poxa, eu estou sendo excluído,
poxa, mas que vida chata, as pessoas não se aproximam de mim, não contam segredos para mim, eu não consigo ter vínculos fortes. A pessoa vai jogando para o outro. E, às vezes, ela tem esse comportamento de mentir, e isso enfraquece as relações, e isso distancia as pessoas, né? Então, acho que ela observar alguma coisa não está legal, né? As minhas relações não estão bem, pode ser um indicativo de que a mentira pode estar atrapalhando, né? Dificilmente alguém vai chegar e apontar para ela, você é um mentiroso, vai procurar ajuda. Não. Então, assim, olhe para a sua vida, desenvolva esse autoconhecimento, se perceba e busque ajuda se você perceber que isso está atrapalhando, principalmente as suas relações. Geralmente, a consequência vem para as relações, né? Eu não consigo ter um par romântico, eu não consigo ter uma afinidade legal com amigas, né? Opa, alguma coisa está errada. Vai acabar influenciando na vida cotidiana, né? Exatamente. Nesse caso dessa mentira compulsiva, né? Ela pode vir acompanhada de algum transtorno? Eu entendo, Ricardo, que ela vindo, né, no decorrer da vida, a pessoa praticando essas mentiras, né, que a gente está chamando de mitomania, ela pode, sim, ocasionar alguns transtornos conhecidos que a gente conhece. Né? Vamos pensar a depressão. Então, alguém que mentiu muito na vida, que perdeu boas relações por conta disso, que não consegue se estabelecer em nenhuma relação. Ela se sente excluída, ela se sente com uma baixa autoestima. Se ela tiver uma predisposição interna para gerar uma depressão, pode ser que a depressão venha. Isso pode ser uma ansiedade, pode vir com toque. Então, tem vários transtornos reais que podem vir como consequência da mitomania. Você deu o exemplo da questão, assim, às vezes os pais que às vezes mentem e tal. Que dica você daria, por exemplo, para em casa os pais, né, educarem as crianças para não mentir, enfim, né, o que a gente poderia fazer? Sim, isso é muito importante. Então, enquanto pais, e eu sou mãe, né, e esse é um valor, a verdade é um valor muito importante para a nossa sociedade, né? Então, como a gente sabe que isso não nasce com a criança, a gente tem que tomar cuidado. Então, será que eu estou contando pequenas mentirinhas para o meu filho? Será que tem gente tocando na minha campainha? Eu falo assim, filho, fala que a mamãe não está. Ou eu vou no médico pegar um atestado porque eu não quero trabalhar, e aí meu filho adolescente vê todo esse âmbito. Então, a primeira questão é o modelo. Que modelo que eu estou sendo para o meu filho? Cuide daquilo que você faz, porque aquilo vai influenciar no desenvolvimento daquela criança. E o segundo, vamos pegar o exemplo lá do adolescente que não contou para os pais que tinham tirado uma nota vermelha. Se meu filho vem e me conta de uma nota vermelha, será que não é importante eu acolher ele? Poxa, filho, que bacana que você foi sincero com a mãe. Né? Que bom, isso é um valor importante para a nossa família. E eu não estou dizendo que a gente não vai lidar com o que ele fez de errado, mas a gente vai encontrar soluções, mas principalmente acolher essa verdade que ele me trouxe. Porque se toda vez que ele me conta uma verdade ele é punido, o que acontece? Ele para de me contar. Né? Então, vamos acolher essas verdades que têm vindo dos filhos e depois encontrar uma solução para esse problema. Sim. Eu, particularmente, assim, como sexólogo e trabalho muito com a questão de relacionamento, né? E você já tocou no assunto que vai interferir, né? Mas de que forma, assim, você acha que, principalmente na relação conjugal, o quanto a mentira pode ser prejudicial, assim? Em todas as relações, a mentira traz prejuízos, né? Se ela não trouxer a curto prazo, ela vai trazer a longo prazo, né? Então, numa relação conjugal, a gente já espera que inicialmente a pessoa tenha uma confiança, ou ela adquiriu uma confiança no outro, né? Se o parceiro te conta uma mentirinha aqui e a pessoa descobre, será que essa confiança ela não vai ser abalada? Né? Como é que ela vai começar a fuçar celular, começar a vasculhar roupas? Então, vai haver um distanciamento, vai haver um rompimento de vínculo. Isso pode, inclusive, culminar numa questão sexual, de que daí a esposa ou o esposo já não sente tanta vontade assim de estar ali com o parceiro por conta de coisas que aconteceram no cotidiano. Para as relações conjugais, geralmente não precisa de um grande motivo, ou geralmente não é um grande motivo que traz o rompimento, mas pequenas coisas do dia a dia. Então, eu cuidar daquilo que eu vou falar para o meu parceiro é super importante para eu ter uma vida conjugal saudável e equilibrada. E para a gente encerrar, como seria a pessoa percebendo isso, diante de tudo que a gente conversou, como seria o tratamento? Bom, como eu sou psicóloga, eu diria que essa pessoa, chegando até o psicólogo, né,
ou o primeiro psicólogo vai tentar ajudá-la a identificar, né, o que está causando a longo prazo, né, quais são os prejuízos na sua vida a longo prazo desse hábito de mentir. E, às vezes, a pessoa chega até o psicólogo, ela nem sabe que isso está ocorrendo. Então, o psicólogo vai ter todo esse trabalho de desenvolver esse autoconhecimento para que a pessoa se perceba e, aí, assim, tenha condições de alterar o seu comportamento e, aí, isso vai gerar uma qualidade de vida muito bacana para essa pessoa. Sim. Bem, eu quero agradecer a sua participação aqui, mais uma vez, né, no Ver Obrigada, Mais. Ricardo. Foi um prazer conhecê-la, né? Então, e seja sempre muito bem-vinda aqui. Eu que agradeço. Um abraço. Outro.